Meus amados irmãos, nós vamos prosseguir nos estudos, nas mensagens que estão sendo proferidas aqui na primeira carta do apóstolo João. Eu peço aos irmãos, portanto, que abram as suas Bíblias em 1 João. E agora nós estamos indo para o capítulo de número 5, que é o último capítulo. Capítulo de número 5, que é o último capítulo desta primeira carta que foi escrita por esse servo de Deus, esse homem de Deus, apóstolo João, homem que foi chamado como instrumento para propagar as verdades eternas. Nos diz assim então, nos versos 1 até o verso 5, 1 João 5, de 1 a 5. Nos diz assim a palavra do Senhor: todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus, e todo aquele que ama ao que o gerou, também ama ao que dele é nascido. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos, porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê ser Jesus, o Filho de Deus? Queridos, o apóstolo João, ele, nesta carta, naturalmente por inspiração do próprio Deus, ele está chamando a atenção da igreja, não de uma igreja específica. Lembrem, João não está escrevendo para uma igreja específica, em um canto qualquer da terra. Ele está escrevendo para o povo de Deus que estava espalhado agora na região da Ásia Menor. E naquela região já haviam várias comunidades cristãs. O povo de Deus já tinha se espalhado por toda aquela região. E o apóstolo João agora escreve esta carta aos seus irmãos na fé. E ele escreve porque ele, como um servo de Deus que era também, sabia que aquele povo, o povo que tinha sido alcançado pela bendita graça do Senhor, era um povo que estava sendo alvo das investidas do maligno. E para João isto estava muito claro, e eu diria até que esta é uma certeza que nós precisamos ter em nossas mentes. Todos nós, não obstante sermos servos de Deus, de termos sido alcançados pela bendita graça de Deus, de sermos guardados por Deus, mas todos nós estamos igualmente sujeitos aos tropeços. Todos nós somos alvos do inimigo, e ele procura de todas as formas nos assediar, para nos enfraquecer, para nos fazer desistir da caminhada da fé. E ele faz isso muitas vezes minando as nossas convicções, nos fazendo acreditar que nós não somos tão amados de Deus quanto pensamos. Ele procura desconstruir tudo aquilo que o próprio Deus já construiu em nós. Então João escreve para aqueles seus irmãos. O seu objetivo era que aquela igreja, que aquelas igrejas pudessem ser formadas por homens e mulheres que tivessem não somente convicção da sua fé, mas que tivessem também disposição para lutar. Ninguém estava sendo iludido. E nós também não podemos iludir
a quem quer que seja, apresentando um falso evangelho, um evangelho adocicado, mostrando que tudo é muito simples e muito fácil, que basta orar e crer que as bênçãos chegarão às nossas vidas e que nós teremos uma caminhada exitosa. Absolutamente não. Todos nós temos as nossas lutas, as nossas batalhas, todos nós travamos as nossas guerras, e o inimigo se aproveita de cada uma delas, de cada uma dessas situações, quer sejam na intimidade do nosso ser, do nosso coração, com as nossas convicções espirituais, quer seja na vida, na relação que travamos dentro da esfera eclesiástica, dentro das igrejas, quer seja na dimensão, na intimidade dos nossos lares, com os problemas, com as lutas, com as crises que muitas vezes nós enfrentamos, e muitas delas nós não sabemos exatamente como resolver, quer sejam também na nossa vida profissional, no nosso trabalho, na nossa luta do dia a dia, na defesa da nossa família, no sustento da nossa casa. O inimigo, ele se aproveita das várias situações, exatamente para que a nossa fé possa ser enfraquecida. João, ele escreveu também o evangelho que tem o seu nome, que é o quarto evangelho, o evangelho segundo João. E ele escreveu o evangelho de João para os incrédulos, isto é, para pessoas que ainda não eram crentes, que ainda não eram cristãs, que não eram tementes a Deus. E ele escreveu o evangelho com o propósito de os levar a Cristo. Ele estava apresentando a Cristo como o próprio Deus encarnado, e ele está apresentando a Jesus com o objetivo de que aquelas pessoas que eram ímpias, incrédulas, elas pudessem receber a Jesus como Senhor das suas vidas, que elas pudessem crer de fato que Jesus era o Emanuel, o próprio Deus presente conosco. Quando ele vai escrever a sua carta, a carta que nós estamos escrevendo, que nós estamos analisando aqui, ele não escreve agora propriamente para pessoas incrédulas. Fica claro, e eu acredito que os irmãos já perceberam isso por toda essa caminhada que nós estamos fazendo. Esta carta, ela não foi escrita para incrédulos, ela não faz sentido para um homem ímpio, ela não faz sentido para aquele que não foi alcançado pela bendita graça de Deus. Ele escreve esta carta para o povo de Deus, isto é, para aqueles que já tinham sido alcançados pela salvação, por aqueles a quem Deus havia alcançado com o seu amor, com a sua misericórdia e com a sua graça. Ele escreve para a igreja do Senhor, independentemente do nível de fé que cada pessoa tivesse, independentemente da maneira com que elas estavam vivendo, ele está amorosamente escrevendo a estas pessoas. E ele o faz porque ele entendia perfeitamente que a vida cristã, ela é construída sobre o sólido fundamento das certezas inabaláveis. A vida cristã, ela é construída, ela é edificada sobre um sólido e firme fundamento das convicções cristãs, e não por sentimentos flutuantes ou especulações racionalistas. Não. A vida cristã, ela se sustenta e ela se mantém exatamente através das convicções que nós temos. Daí a necessidade de nós conhecermos muito mais a Deus, de nós nos debruçarmos nas Escrituras, para conhecer a vontade de Deus, para saber quem é esse Deus, saber o que Ele fez por nós, saber também o que Ele espera de cada um de nós. O êxito, portanto, da minha e da sua caminhada cristã está na razão direta que a palavra de Deus ocupa na sua vida. Afastar-se de Deus, afastar-se da palavra de Deus, já é o prenúncio de fracasso espiritual. É interessante, porque apesar dos ataques sofridos, o verdadeiro cristão se mantém como um vitorioso.
O que João está dizendo agora aos seus irmãos é exatamente isso: olha, vocês estão todos sobre a mira do inimigo. Todos vocês estão sobre a mira do inimigo. Ele procura de todas as formas desestabilizá-los, afastá-los do Senhor. Mas a despeito de tudo isso, vocês são mais do que vencedores. Vocês são mais do que vencedores. Vocês pertencem a alguém que não abre mão de vocês. Alguém que os comprou por um precioso sangue, precioso preço, que foi o sangue do Cordeiro, o sangue de Jesus. Há uma historinha que nos ajuda muito a pensar sobre isso que o Senhor Deus fez nas nossas vidas. E a história de um garoto que morava numa pequena cidade. E esse garoto, ele ganha do seu pai um pequeno barquinho. Um barquinho de madeira, que foi feito pelo próprio pai. O pai sabia trabalhar com a madeira, e ele pegou um pedaço de madeira, confeccionou um pequeno barquinho, botou as velas, arrumou, pintou, ficou uma obra de arte espetacular. E o pai pegou aquele barquinho e disse: pronto, meu filho, isso aqui eu fiz para você. Eu gastei vários dias, eu peguei essa madeira que não valia nada, eu cortei, eu lixei, eu transformei nesta obra, neste brinquedo. Isso é para você. E o menino ficou feliz da vida com aquele barquinho que ele ganhou. E ele então vai a um riacho que havia na cidade, e ele leva o seu barquinho. Ele não esperava a hora de botar aquela pequena embarcação ali no riacho, para ver como ele se comportava. Que coisa linda! Ele sorriu, porque ele viu aquele barquinho sendo jogado de um lado para o outro e ficando ali, e ele achou lindo. Mas de repente, aquele barquinho foi se afastando dele, e a correnteza levou o barquinho para longe dele. E aquele menino correu tentando alcançar o barquinho, mas o riacho, nas suas curvas, levou o barquinho para muito longe. E o menino volta para casa, entristecido, muito triste, porque ele tinha perdido o barquinho que o pai tão generosamente tinha feito para ele e o presenteara. Ele estava envergonhado, e ele volta agora dizendo: pai, perdi meu barco. O tempo passa. Algum tempo depois, ele, andando na cidade, no centro, ele passa numa loja. E o que ele vê naquela loja? Numa loja de brinquedos, aquele barquinho que o pai dera para ele. E ele olhou e reconheceu o barquinho. Era exatamente o barquinho que o pai havia dado para ele. E ele vai então, entra na loja, procura o dono e disse: moço, eu vim buscar o meu barquinho. E o moço disse: seu barquinho? Como assim, meu filho? Não estou entendendo. Ele disse: aquele que está lá na vitrine, aquele barquinho é meu, foi meu pai que me deu, ele é meu, foi dado pelo pai para mim. E o pai disse: não, meu filho, tem algum engano, esse barquinho é da loja, é nosso, ele está à venda, mas eu quero o meu barquinho. Ele disse: então, para que você possa levar o barquinho, você tem que pagar por ele. Tudo que tem aqui tem um preço. Eu posso até fazer um abatimento para você, mas você precisa pagar. E o menino não tinha dinheiro. Ele volta para casa, e ele trabalha mais semanas, junta o dinheirinho, e ele volta à loja. Ele diz: moço, eu vim buscar o meu barquinho. Qual foi o preço que o senhor falou? Foi esse? Pois está aqui o dinheiro. Eu vim buscar o meu barquinho, ele é meu. E ele saiu da loja emocionado, abraçado com aquele barquinho. E ele olha para aquele barquinho e diz assim: olha, barquinho, tu é meu por um direito de criação, foi meu pai quem me deu.
e por um direito de restauração, porque eu restaurei, eu te trouxe para mim de volta. E ele saiu agora com aquele barco que pertencia a ele. Embora o pai tenha dado a ele, o barco se perdeu, mas ele foi buscar, pagou o preço e levou o barco para casa. Compreenderam a moral da história? Sabe quem é esse barquinho? Somos nós, exatamente. Esse barquinho somos nós. Foi Deus que nos fez, a sua imagem e semelhança. Foi Deus quem nos fez para a sua honra e para a sua glória. Mas como aquele barquinho que fora levado pela correnteza do rio, nós somos levados pela correnteza do pecado. Nos afastamos do nosso dono. Nos afastamos, nos perdemos. Mas o nosso dono não desistiu de nós. Ele foi nos procurar, ele recebeu, ele nos comprou, pertencíamos a ele. E agora ele disse, agora pertence duas vezes, que agora eu vou pagar o preço. João estava querendo ensinar aquele povo, e dizendo para eles que eles precisavam ter convicções da certeza da salvação. Porque o que estava acontecendo naqueles dias, por influência de correntes filosóficas e teológicas que haviam se levantado naqueles dias, eles estavam perdendo a maior certeza que um homem deve ter, que é a certeza da vida eterna, de saber que a despeito das circunstâncias que nós estejamos vivendo, que nós pertencemos a Deus, pertencemos porque Ele nos fez, e pertencemos porque Ele nos comprou por um alto preço. Nós pertencemos a Ele. E são estas certezas que nos ajudam na nossa caminhada. E é exatamente pela fé que devemos viver, porque é somente pela fé que nós seremos mais do que vencedores. Observe como João começa essa sessão. Ele começa dizendo: todo aquele que crê. Todo aquele. A pergunta que se faz aqui é: quem é esse todo aquele? Ele não está dizendo aqui que são apenas os judeus. Ele não está dizendo que são apenas os ricos, os inteligentes. Ele não está dizendo que são apenas os brancos ou os negros. Ele está dizendo que todo aquele, esse conceito de todo aquele cabe a mim e a você. Independentemente da nossa história de vida, independentemente das nossas circunstâncias, independentemente do nosso passado, independentemente das condições de vida que temos, esse todo aquele abrange todas as pessoas. Mas todas as pessoas sem exceção? Não. Todas as pessoas sem distinção. Todas as pessoas sem distinção. E ele diz: que pessoas são essas? São aquelas que têm fé. São aquelas que creem. Fé é convicção. Fé é certeza. E ele vai mostrar aqui nessa passagem que a fé em Deus faz de nós verdadeiros vencedores. João vai trabalhando de tal maneira que chega a uma conclusão muito simples. Ele quer mostrar aos seus irmãos que a fé em Deus, ela faz de nós verdadeiros vencedores. A fé, ela não elimina os nossos problemas. A fé não apaga, não tira da nossa frente os obstáculos. Não, pode até acontecer, mas a fé nos dá as condições necessárias para ultrapassarmos os obstáculos, para vencermos os nossos inimigos.
Inimigos da fé, eu me refiro. É a fé em Deus que nos ajuda a nos mantermos firmes na caminhada cristã, a despeito de todos os assédios que nós sofremos, por conta da atmosfera cultural em que nós vivemos. Somos convidados todos os dias em desistir da igreja, irmãos. Vamos ser honestos. Quem nunca já pensou assim, será que vale a pena mesmo? Será que é isso mesmo? Será que eu não posso ser uma pessoa feliz, próspera e abençoada, feliz, sem precisar necessariamente esse negócio de estar dentro de uma igreja? O inimigo começa a trabalhar na nossa mente para nos fazer desistir a todos. E não pensem os irmãos, preste atenção no que eu vou dizer, irmãos, e aqueles que nos ouvem também. Não pensem os irmãos que nós pastores não passamos por esse tipo de crise também. Será que vale a pena o ministério pastoral? Será que vale a pena? Diante de certas situações que você muitas vezes se depara, enfrenta, o próprio desgaste da caminhada, será que vale a pena? Será que não posso usar das minhas habilidades, do conhecimento que tenho, para fazer uma outra coisa na vida? Por que eu tenho que passar por isso? Por que eu tenho que enfrentar isso? Tudo isso aí o inimigo coloca. Ontem nós tivemos uma reunião extraordinária do nosso presbitério aqui. E eu, bem aqui nesse local, eu cumprimentei um irmão, um pastor, muito querido nosso aqui, muito preparado. E eu dizia, meu irmão, que bênção ver vocês, essa geração mais nova de pastores, que bom. O tempo vai passando e a gente vai ficando meio cansado, né? E ele olhou para mim e disse assim, pastor, pois eu quero ficar, se for para ficar cansado, como o senhor que está sempre sorridente, feliz aqui no nosso meio. E eu só ri de mim mesmo naquela hora. Eu digo, meu Deus, parece que está tudo bem, né? Mas nem sempre as coisas estão bem. Mas a graça de Deus faz prevalecer em nós o bom humor. A graça de Deus faz prevalecer em nós a vontade de prosseguir, de caminhar, de acreditar que, mesmo que seja difícil, mas essa é a vontade de Deus, e a gente segue adiante. Mas muitas vezes a vontade é eu ficar em casa. Quem sabe, já que está sendo o culto transmitido, eu vou assistir em casa, de pijama, com um copo de café de lado, muito mais tranquilo. A fé em Deus faz de nós verdadeiros vencedores. Olha o verso 4, quando ele diz assim, porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. Todo aquele que é nascido de Deus. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Olha que coisa linda. Essa é a vitória que vence o mundo. Esse mundo que procura nos derrubar. Mas a vitória que vence esse mundo que é hostil ao Evangelho e a nós, é a nossa fé que nos faz vencer. Agora, a pergunta que a gente faz é, que fé é esta? E eu encontrei aqui algumas respostas para essa minha indagação. E eu fiquei relendo esse texto várias vezes, e ele trata de tantos assuntos importantes. E ele me fez parar para pensar sobre esta fé que faz de nós verdadeiros vencedores. E a primeira resposta que nós encontramos para essa indagação é que esta fé é aquela que se fundamenta em Jesus. É aquela que tem a Jesus como o fundamento. Esse era o problema nos dias de João, porque os gnósticos estavam tirando exatamente esse fundamento, por causa de uma perspectiva filosófica dualista da vida, que é herdada de Platão. Entendi o seguinte, o mundo, a matéria é má. Presta atenção, a matéria é má e o espírito é bom. O corpo é mau
o espírito que habita no corpo é bom. Somente com a morte que o espírito se liberta desse cárcere, dessa prisão. Assim pensava Platão. E esse pensamento dele se espalhou pelo mundo de então. E os gnósticos acreditavam nisso. Aí você diz, mas o que tem a ver esse negócio de Platão aí com dualismo? Tudo a ver. Sabe por quê? Se a interpretação é que a matéria é má, o corpo humano, enquanto matéria, é mal, como é que eu vou acreditar que Jesus é Deus se ele tem corpo? Se ele tem corpo, logo, ele não é bom, é mal. Então eles não acreditavam nesse Cristo conforme os apóstolos pregavam, nesse Deus que se fez homem. E deixar de acreditar nisso é abrir mão da mensagem do Evangelho. Então, o fundamento da nossa fé é Jesus. A nossa fé repousa na convicção plena de quem é Jesus e de qual foi a obra que ele realizou por mim e por você. A nossa fé se fundamenta não nos nossos sentimentos. Eu fui para a igreja, cantou uma música tão bonita que eu chorei, me emocionei, pronto, sou um homem de fé. Não, isso pode até acontecer. A nossa fé em Cristo se fundamenta no entendimento que nós temos. Quem é Ele? Ele é o Deus encarnado, é o Deus presente, é o Emanuel. Esse é Jesus. E conhecemos a obra que Ele realizou, a obra salvífica. Ele foi à cruz do Calvário, deu a sua vida por mim e você, para que nós tenhamos vida em abundância. Então o fundamento, a base em que a nossa fé é construída, sustentada, é Jesus. Se você tira Jesus da base, toda a nossa construção, ela desaba e nós enfraquecemos. Por isso que nós precisamos prosseguir conhecendo ao Senhor, amando ao Senhor, considerando aquilo que Ele fez por nós. Por isso João diz, todo aquele que crê que Jesus é o Cristo, olha só, Cristo, o Messias, todo aquele que acredita que Jesus é aquele que estava por vir, esse de fato é nascido de Deus, foi Deus quem o gerou. Então um crente, ele não nasce de si mesmo, não é alguém que um dia decide se entregar a Jesus. Fui para a igreja, estava desconfiado com esse negócio de evangelho, fiquei lá, ouvindo atentamente o que o pregador estava dizendo, achei que estava muito correto, muito lógico, muito bonito, e por isso eu resolvi mudar a minha vida. Pronto, agora eu entrei para a lei dos crentes, agora eu sou crente, porque eu aceitei Jesus. Ninguém nasce de si mesmo. Quem aqui decidiu nascer? Você não existia, você disse, não, eu resolvi nascer. Nosso nascimento foi fruto de uma decisão tomada pelos nossos pais. A relação de homem e uma mulher faz nascer um outro ser humano. Nós nascemos pela vontade de Deus. Foi Deus quem nos trouxe a vida. Ele nos alcançou quando nós não éramos. Agora pertencemos a Ele. Que grande bênção é essa, quando eu conheço essa história, quando eu percebo que, embora não havendo mérito algum em mim, pelo contrário, demérito, eu fui alcançado pela graça de Deus, eu nasci para uma nova vida. Você é alguém que nasceu para uma nova vida, vida com Deus. Então a base da nossa fé, o fundamento da nossa fé é Jesus. Mas não somente isso. Essa fé que nós estamos falando aqui, não é aquela que se fundamenta simplesmente em Jesus Cristo, mas também é a fé que se expressa pelo amor. Essa fé se fundamenta, está sentada, embasada em Cristo, mas ela se expressa, isto é, ela se manifesta, ela se torna visível através da prática do amor a Deus, do amor a obra de Deus e do amor ao nosso próximo. Como é que eu posso mostrar ao mundo que verdadeiramente eu nasci do Senhor,
que eu sou uma nova criatura, que eu amo a Deus, como é que eu posso tornar isso? Como é que eu posso publicizar isso? É através do amor. É o amor ao meu Senhor, é o amor à sua obra, é o amor que eu devo ter para com as demais pessoas. Vejam, ele diz assim, olha: todo aquele que crê em Jesus, que Jesus é o Cristo, é nascido de Deus, e todo aquele que ama ao que o gerou, isto é, ama a Deus, também ama ao que dele é nascido. O que ele quer dizer? Quem ama a Deus, ama a Jesus, que foi gerado por Deus. E ele continua: nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus. Agora, o amor não é mais direcionado a Deus, não é mais direcionado ao Filho, mas agora a todos aqueles que professam a fé em Cristo Jesus. Ele diz: nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos seus mandamentos. Então João está mostrando, irmãos, de forma assim clara, de que a verdadeira fé, ela não é em si mesmada, mas ela se manifesta, ela se expressa, ela se revela através do amor. Se nós somos alguém que ama verdadeiramente a Deus e ao nosso próximo, nós estamos demonstrando que nós nascemos de novo, que o Senhor Jesus habita no nosso coração. Como é que está sendo a nossa vida? As pessoas que olham para nós, elas percebem a presença do Senhor? Será que nós estamos conseguindo expressar a nossa fé através do amor que dedicamos a Deus, um amor que nos faz sair de casa e vir prestar um culto a Deus, não de má vontade, mas de coração, que nos faz abrir os nossos lábios e louvar a Deus, e cantar, e ler a palavra, e ouvir a palavra? Será que a presença do Senhor nas nossas vidas tem nos feito amar o nosso próximo como devemos amar? É através do amor que nós expressamos a nossa fé. Então vejam bem, a temática é: a fé em Deus faz de nós verdadeiros vencedores. Que fé é essa? É uma fé que se fundamenta em Jesus Cristo, é uma fé que se expressa pelo amor, e finalmente é uma fé, olha só o que eu vou dizer, é uma fé que se impõe pela obediência. É uma fé que se impõe pela obediência. Ele diz: nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos, porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Então vejam bem, há uma relação estreitíssima entre crer em Deus e obedecer aos mandamentos de Deus. Como é que nós podemos afirmar que amamos verdadeiramente ao Senhor, ou que temos fé em Deus, se nós não cumprimos os mandamentos, se nós não honramos a Deus através da nossa obediência? E os mandamentos, diz aqui João, que eles não são penosos. Isso me remeteu ao que está em Salmo 19, que diz: a lei do Senhor, ela é o quê? Perfeita. E faz o quê? Restaura o quê? A alma. Uma alma cansada, gente, uma alma abatida, uma alma decepcionada, entristecida. A lei do Senhor, ela restaura a alma. Então a lei do Senhor, ela não é má, ela não é penosa, pelo contrário, ela é doce como mel. Ela abre os nossos olhos, ela alivia o peso dos nossos ombros. Então guardar, obedecer aos preceitos divinos é nos poupar de fracassos nesta vida. Você quer fracassar nos teus projetos? Preste atenção no que eu vou dizer. Você quer fracassar nos teus projetos, seja um projeto familiar, seja um projeto profissional, seja o que for, você quer que o seu projeto fracasse? Desobedeça a Deus. Não coloque a Deus nos teus projetos, e você vai ver ele desabar dentro dos teus olhos.
Algo que você demorou tanto para colocar de pé, pode vir abaixo em algum momento. Quem que não ficou chocado com a prisão do banqueiro? Hein? Eu confesso a vocês que eu fiquei parado olhando num quadro as duas fotos dele, depois de ter cortado o cabelo, estando na prisão, e do outro lado ele com o cabelo bonito, a barba bonita, um sujeito bonitão. Eu disse, meu Deus do céu, como que isso aconteceu? Olha só, o quadro da prosperidade de um lado, da vaidade humana, da soberba humana, de um homem que prosperou, ficou bilionário, muito rico, do outro lado de um fracassado preso, com a sua vida sendo estampada, totalmente estampada, e não tem como negar. A gente tem que ter cuidado para que os nossos projetos de vida não fracassem. E eles certamente fracassarão se não formos obedientes a Deus, se não cultivarmos valores que se impõem a tudo aquilo que vamos fazer. Os valores de Deus se impõem. Irmãos, a vida cristã, ela requer de nós autodeterminação no que diz respeito a essa disposição em obedecer a Deus, observar os mandamentos do Senhor, estar atento à palavra de Deus, para que nós possamos verdadeiramente prosperar, em todos os sentidos. E quando eu uso essa palavra prosperar, irmãos, não está na minha cabeça ficar rico, não necessariamente, porque nem sempre prosperidade é símbolo de riqueza material, mas a prosperidade interior, na família, na saúde, no trabalho, no dia a dia da tua existência. O que Deus quer, a vontade de Deus é que nós cresçamos de forma plena em todos os sentidos. Essa é a vontade de Deus. Mas para isso nós precisamos caminhar em obediência à palavra do Senhor, com aquela convicção que a nossa fé, ela repousa nesses três pilares aí. A fé que se fundamenta, ela deve se fundamentar em Jesus, ela deve se expressar através do amor e ela se impõe pela obediência. É isso que fará de nós mais do que vencedores. Simon Kistemaker tem uma frase que eu pensei do comentário que ele fez, que diz assim: nenhum poder maligno neste mundo é capaz de sobrepujar a pessoa que confia em Jesus. Nenhum poder maligno é capaz de sobrepujar, capaz de destruir a pessoa que confia em Jesus. Por isso, meu irmão, se tua vida está nas mãos de Deus, por mais que o inimigo tente demover do teu coração aquilo que já foi plantado, por mais que ele tente roubar a tua alegria, a tua paz, mas você vai prevalecer, porque você foi nascido do Senhor, porque você é um homem de Deus, porque você é uma mulher de Deus, a despeito das tuas lutas, do teu sofrimento, das tuas lágrimas, mas você continuará caminhando, porque Deus não vai te abandonar jamais. Ele não falha em nenhuma só das suas promessas. Precisamos nos apegar a estas verdades, para que possamos continuar firmes. Os ventos se levantam furiosos, tentam nos sacudir, mas você se apega a esse Deus maravilhoso. No mundo, disse ele, tereis aflições. No mundo tereis, por certo, aflições. Mas calma, eu venci. E assim como ele venceu, nós com ele seremos também vencedores. Amém, irmãos? Irmãos, a minha oração, depois dessa exposição, é que Deus te sustente, que você seja um homem de fé, que você se apegue a essas verdades,
que você se apegue ao seu Senhor com todas as tuas forças. E não se decepcione com o Senhor quando você estiver enfrentando lutas de sabores, provações terríveis que estão te ameaçando. Não se decepcione. Saiba que Deus está no controle de tudo. Ore ao Senhor com fé, se apegue a Ele, e Ele te dará força necessária para atravessar todo um oceano, mesmo quando as suas águas estejam agitadas, mesmo quando os ventos estejam batendo contra o teu barco. O Senhor fará com que você chegue ao seu destino, são e salvo. Que o Senhor nos abençoe. Amém.